Algumas pessoas, inclusive profissionais da área de reparação e consertos, acreditam que amplificadores classe D são descartáveis, ou seja, estragou, joga fora, especialmente os chineses. Nós vamos ver nesse vídeo se isso é realmente verdade, né? E eu vou dar aqui para você algumas dicas de reparação em amplificadores classe D que são valiosíssimas, né? Dicas que você não vai encontrar aí em boa parte dos vídeos do YouTube. Então fica até o final sem pular. Você está no canal da DB Line Audio. Seja muito bem-vindo. Bora pro vídeo então? Eu resolvi fazer uma série de vídeos, talvez uns 2 ou 3 vídeos, porque entre os comentários aqui no canal eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em fazer reparação nos amplificadores classe D, né? Especialmente algumas daquelas placas chinesas. Então a gente vai ver aqui que não é tão complicado quanto parece, né? E muitos dos equipamentos não são descartáveis. Alguns até são, mas a grande maioria deles dá para você consertar. Eu vou mostrar para você aqui basicamente os amplificadores mais comuns no mercado hoje e vou dar as primeiras dicas de como você vai conseguir fazer reparação nesses amplificadores, ou seja, por onde você tem que começar para poder saber o que está fazendo quando abrir um amplificador classe D, né? E provavelmente depois disso a sua opinião sobre muitos dos equipamentos que hoje tem no mercado aí vai mudar. Bom, primeiro, quais são os tipos principais, né, de circuitos, ou seja, as arquiteturas internas dos amplificadores, né, os componentes, quais são os principais? Hoje, basicamente, existem 3. Primeiro são os amplificadores baseados no circuito integrado IRS-2092. Depois eu vou mostrar no PC ali alguns detalhes sobre esse circuito integrado e que você precisa saber sobre ele para fazer reparação. Segundo, são os amplificadores baseados em circuitos discretos, também com circuito integrado da IR, né? Só que o driver dos transistores de saída é um IR2110 ou equivalente. E terceiro, são os amplificadores de baixa potência, né? Principalmente aquelas placas da China de baixo custo, que são baseadas nos amplificadores da Texas Instrumentos, né? Esse é um dos exemplos da linha TPA, amplificadores ali entre 50 até 600 watts. Os amplificadores com IRS 2092 são os amplificadores automotivos, né, de baixa potência e de 2 ou mais canais, e também amplificadores profissionais ali na faixa dos 1000 até 2000 watts. Os amplificadores discretos com IR 2110 são aqueles amplificadores automotivos de altas potências, né? Acima de 5.000 watts, podem chegar aí até 50.000 watts, como existe aí de alguns fabricantes. A melhor notícia é que a grande maioria, bem mais de 50% dos amplificadores classe D, tanto comercializados no Brasil como fora do Brasil, são baseados no IRS 2092, que é um circuito integrado da IR, né? International Rectifier. Se você entender bem o IRS 2092, você vai entender como funciona e como fazer reparação na maioria dos amplificadores. E existem arquiteturas internas mais raras, né? Como os do tipo DSP, que são usados em amplificadores classe D, daqueles bem fininhos, né? Bem estreitinhos, meio hack, linhas profissionais, né? Com potências aí chegando até 10.000 watts. Aqueles às vezes têm um circuito dedicado, projetado pelo próprio fabricante. Então vamos ali na tela do computador para eu te mostrar ali a foto de alguns das placas e de amplificadores e quais desses usam o IRS 2092. Vamos lá? Alguns dos amplificadores que usam IRS 2092, né? Essa placa é uma que eu apresentei aqui no meu canal. Esse aqui é o IRS 2092. Essa é uma outra placa vendida na China que eu mostrei aqui no meu canal, né, que eu fiz testes com ela. Ela usa 2 IRS 2092 e muitos reclamam dessa placa que ela é descartável, mas ela é relativamente fácil de consertar. Esse amplificador aqui você pode encontrar na versão de 2 ou 4 canais, né? Também usa o IRS 2092. A maioria dos amplificadores abaixo de 2.000 watts, né, de 4 canais e abaixo de 1.000 watts de um canal, usam IRS 2092. Ó, aqui você consegue ver, ó, os dois circuitos integrados, ó, um de um canal e outro de outro canal.
Esse aqui, ó, é um amplificador que pode-se dizer que ele é descartável. Por quê? Se os MOSFETs queimarem aqui embaixo por curto-circuito, ele vai danificar fisicamente a placa, porque essa é uma placa muito pequena, os componentes estão muito compactados. Eu fiz testes nesse amplificador, apesar de ele anunciar 500 watts, com cerca de 215 watts ele queimou os dois MOSFETs, né, em teste de RMS. Potência de pico, talvez ele até funcionaria sem queimar, mas uma senoide testando RMS não suportou. Mas aí o que eu fiz? Eu comprei 2 unidades. Uma delas eu substituí o MOSFET, né, depois que eu queimei nessa placa, pelo IRF 2115, se não me engano. É um IRF de corrente bem mais alta, está mais ou menos dentro dos padrões aí de resistência dreno-fonte e acabou funcionando perfeitamente. Eu fiz teste RMS nele, ele suportou 60 volts com uma senoide na entrada, né? Com a potência no limite da distorção, no limite do clipping ali. E por incrível que pareça, essa placa está funcionando até hoje dentro de um subwoofer ativo da Onkyo, que não tinha mais conserto, né? Então o que eu fiz? Eu retirei a placa e coloquei uma placa dessa aqui com um pré-amplificador dedicado a subwoofer. E funciona perfeito sem dar problema. Eu exigi bastante potência dele. Então, a dica para essa placa aqui, ó, se você comprar ela, nem teste ela antes de trocar os MOSFETs de saída por um MOSFET mais parrudinho, né, mais reforçado. Pelo valor, não compensa consertar. Se você comprar 3 placas dessa aqui, ó, vai sair frete grátis e com impostos ainda vai sair em torno de R$55 cada um. Então não compensa você perder tempo, comprar componentes para consertar. Joga ela fora e compra uma nova. O que diferencia, né, os poucos profissionais que hoje conseguem com relativa facilidade fazer reparos em amplificadores classe D é o conhecimento, né? Não que a prática não seja importante. Eu conheço muitos bons profissionais, inclusive profissionais que me ensinaram, né, que só tem a prática, mas muitas vezes é necessário para você fazer um trabalho completo e você entender o porquê daquilo que você está fazendo, é necessário entender também a teoria. Então eu vou te levar ali no IRS, no datasheet do IRS 2092, que é o que representa a maioria dos amplificadores de hoje, e ali é que vai estar a primeira dica, tá? Então presta atenção, que essa dica é muito valiosa. Tá? Estou aqui com um dos datasheets do IRS 2092, né? Notas de aplicação na página 11. Olha só o que tem aqui, ó. Low Side Overcurrent Setting e High Side Overcurrent Setting, né? Então são os limites de corrente do MOSFET do lado positivo e do MOSFET do lado negativo. Note que o cálculo, ó, ele envolve o RDS-ON, que no caso aqui ele deu o exemplo de 100 miliohms. Então eu preciso saber o valor da resistência do meu MOSFET para poder substituir um MOSFET por outro. Por exemplo, ó, se eu colocar um MOSFET com uma resistência RDS-ON muito alta, o que vai acontecer? Eu vou ter uma queda de tensão, né? Um voltage overcurrent set muito alto e o meu amplificador ele vai entrar em modo de proteção antes do limite, né? Ou seja, abaixo do limite da potência. E se eu tiver um RDS-ON muito baixo, o que acontece? Eu vou precisar de muito voltage overcurrent set. Então eu vou precisar, a minha tensão de limite para gerar o trip de sobrecorrente, ela vai precisar ser muito alta. No entanto, o MOSFET com RDS-ON baixo, ele vai produzir uma tensão baixa. Então, provavelmente, o MOSFET vai queimar antes de entrar em proteção. Então esse cálculo aqui você precisa estar a par dele para substituir o MOSFET. Tá ok? A segunda dica valiosa, ela está relacionada ao cuidado com a falsificação de componentes. Então às vezes a gente faz tudo certinho, né? Segue todas as etapas do processo de reparação, faz o melhor trabalho possível, faz testes, depois eu mando para o cliente ou eu vou fazer testes mais robustos, né, exigindo mais do aparelho e ele queima, né, e às vezes queima até mais coisas do que tinha inicialmente.
às vezes a culpa não é sua, né, de você aí, reparador ou técnico. Muitas vezes acontece de você substituir um componente, na compra você adquirir um componente falsificado. Isso acontece muito com os MOSFETs, né, transistores de potência dos amplificadores classe D. O circuito integrado nem sempre é feito falsificação. Primeiro porque o custo dele muitas vezes não justifica você fazer uma falsificação, né? E segundo, que uma falsificação ela precisaria pelo menos funcionar. Para alguém fazer um circuito integrado funcionar, uma falsificação, ele tem que fazer praticamente o mesmo circuito, né? Apenas baixando talvez a qualidade da matéria-prima. Então não vale a pena. Agora, no caso da falsificação de um componente de potência, né, você muitas vezes compra um componente que espera que suporte 500 watts e ele suporta 150 watts. Então a falsificação desse componente de potência ela vale muito a pena para o falsificador. Então esse cuidado você tem que ter, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre como você vai detectar se um componente é verdadeiro ou falso. Eu vou dar aqui uma dica que talvez seja a primeira e que está ao seu alcance. Primeiro, ao comprar um componente, né, verifica se outros já compraram naquele mesmo estabelecimento, né? Hoje em dia a gente tem muitas lojas na internet. Então, se alguém comprar um componente falsificado na internet, provavelmente a pessoa vai dar uma opinião negativa sobre o produto, vai dizer às vezes até o que aconteceu com o aparelho dele quando ele trocou o componente, né? Isso é muito fácil você verificar, por exemplo, nos comentários no Mercado Livre, no Reclame Aqui. Então aí você vai ver se aquele revendedor, né, ou se aquela série de componentes que um determinado lojista está vendendo, ela é falsificada ou não. E pasmem, né, pessoal? Às vezes não é culpa nem do lojista. Há uns 12 anos atrás, um pouquinho mais, eu estava aqui trabalhando num projeto de um amplificador classe AB, usando transistores da Motorola. E o que aconteceu? Infelizmente, as 4 lojas de componente da minha cidade, par de transistores. Um deles era verdadeiro e o outro era falsificado nas 4 lojas. Então isso eu não esperava que isso ia acontecer. Eu até quase parei meu projeto por causa disso, porque eu não achava uma justificativa para o fato de não estar funcionando e ainda queimando outros componentes. Até que eu resolvi experimentar, comprar fora do Brasil. Aí eu comprei alguns pares desses transistores fora do Brasil e na primeira tentativa funcionou e está funcionando até hoje aí fora, né? Existem outras maneiras de você evitar comprar uma falsificação, mas aí nós entramos ali em dados técnicos, então para abordar em um vídeo só, então eu vou fazer um vídeo dedicado só a dicas para você fugir das falsificações, tá ok? A outra dica, né, eu falei para você do conhecimento teórico, né, além da prática. Por que é importante? Muitas vezes eu preciso conhecer o comportamento elétrico, grandezas elétricas, né, como que elas atuam dentro de um circuito. Por exemplo, DDP. DDP é diferença de potencial, é o que popularmente é chamado de volts. Corrente, amperes. Resistência, unidade ohms. Potência. Por que eu preciso entender essas grandezas, né? Às vezes também, se for possível, você conhecer sobre decibéis, que é o padrão de medida de intensidade de som. Se você conhecer essas grandezas, você vai saber, por exemplo, em que condições você pode substituir um componente por outro, porque você vai ver os dados elétricos do componente, vai fazer alguns cálculos e vai dizer assim, opa, isso aqui é uma substituição, mas eu posso substituir, talvez vai ficar até melhor. E até mesmo no caso ali onde nós estamos, o exemplo do IRS 2092, para você dimensionar a malha de proteção de saída dele em função do RDS, que é a resistência de dreno-fonte do MOSFET, você vai precisar calcular. Então um pouco de teoria é sempre necessário ter. Isso é só o básico do básico, pessoal, né? Nós não vamos nem entrar aqui em cálculos para você fazer projetos, é cálculos apenas básicos para você saber o que está fazendo, né? Você não simplesmente trocar um componente, mas você trocar um componente e ter certeza, você saber exatamente qual o efeito vai ter o seu circuito no caso da troca de um componente. Então essas são as dicas do vídeo de hoje. Primeiro, conheça a arquitetura do amplificador que você está tentando consertar, né? Pesquise, né, o datasheet do componente. Ali vai ter todas as informações que o fabricante considera relevante para você tanto fazer um projeto como fazer uma manutenção. Segundo, evite comprar componentes falsificados, né? Terceiro, conheça um pouco de teoria, de cálculos, para que você entenda bem o porquê das ações que você faz ali na hora de fazer reparação de um equipamento. Essas 3 dicas, né,
vão melhorar em muito o seu desempenho como reparador, né? E especialmente em amplificadores digitais, que eles são um pouquinho mais, não que sejam complexos, né? Mas que eles são diferentes daquilo que a maioria dos técnicos ali da geração passada está acostumado a ver. E no caso específico do IRS 2092, né, ele representa a grande maioria da arquitetura dos amplificadores classe D hoje vendidos no mercado. Então, se você conhecer bem o IRS 2092, você já vai ter aí mais de meio caminho andado. Tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima!